Estação Autódromo CPTM. Quem pega trem aqui? Essa estação ali em breve vai sair, né? Em breve, né? Estou aqui com a minha esposa Carla, minha filha Sofia, que foi para a escolinha ali, tá, né? Está conosco a adoradora Francine, e também o presbítero Lucimar, né? Cearense aí dos bravos raiz. Tem alguém do Ceará aqui? Olha aí, que cearense é coisa do céu, né? E nós estamos felizes, porque Deus, né? Deus é bom, sua misericórdia no meu coração. Vamos dar uma olhada aqui em Mateus capítulo 24. Glória a Deus. Mateus capítulo 24. É um sermão que eu julgo necessário, assim, com a maioria dos lugares, quando eu saio, é um sermão que eu sempre prego, porque eu entendo que é uma necessidade urgente da igreja. Se você puder ficar com a Bíblia aberta. Eu sou um pouco prolixo. O que é prolixo? Aquela pessoa que não consegue ser direta, sabe? Fica falando muito tempo de uma coisa só, né? Mas eu vou tentar ser rápido aqui, e vai ser um grande desafio, porque o texto é um pouquinho grande. Mas quem abriu a Bíblia aí? Amém. Agora nós vamos orar para Deus abrir os olhos do nosso entendimento. Amém? Vamos fazer isso agora, Espírito e verdade. Senhor Deus Todo-Poderoso, Pai, nós queremos te louvar por essa oportunidade e pedimos que o Senhor nos dê a luz da palavra agora, a luz que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Tu sejas glorificado, tua igreja seja edificada, e que aqueles que ainda não foram alcançados pelo teu sangue sejam hoje por meio do Evangelho. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Ô glória. Irmão, eu estou meio nervoso aqui, viu? Misericórdia. Rapaz, esse lugar que está muito alto aqui para mim. Nunca estive em lugar tão alto assim, né? Mas vou dar um jeito de descer daqui rápido, tá bom? Glória a Deus. Bora lá. Jesus está vindo de um sermão duríssimo. Capítulo 23 de Mateus é o momento que Jesus é mais duro na Bíblia, esse capítulo, com os fariseus, com os escribas. E nós entramos no capítulo de número 24, e aí o versículo 1 e 2 dizem assim: e quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Os discípulos, diante daquilo que Jesus havia dito, um sermão duro, eu acho que você já ouviu várias vezes, seja pelo pastor, seja pela pastora, ou seja por outros irmãos e irmãs, e aí parece que eles estão tanto quanto acanhados, e fala: Jesus, olha aquelas pedras ali. Jesus está saindo do templo. É um templo que já está há mais de 40 anos em construção. Tem obra que parece que nunca acaba, né, irmãos? Não só essa daí do treino. Mas o templo também, na ampliação do seu pátio, a estrutura onde era feito os holocaustos não pode mexer, porque desde o Antigo Testamento Deus já tinha dado isso para Moisés. Mas o pátio podia aumentar, e Herodes assim tenta aumentar, e tinham pedras de cerca de 3 metros lá, que chamou a atenção dos discípulos, mas não chamou a atenção de Jesus. E tem coisa que é complicada, né? Tem coisa que chama a minha e a sua atenção, mas não chama a atenção de Jesus. E Jesus diz: ó, você está vendo essas pedras aí? Você ficou impactado? Está vendo essas pedras aí que você ficou vidrado? Está vendo essas pedras aí que chamou a sua atenção? Não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. E aí os discípulos olham: peraí, se o templo de Jerusalém vai ruir, se literalmente a casa vai cair, isso é um evento muito grave, e isso vai afetar todo mundo. Por quê? Porque o templo é o sinal que Deus está com aquele povo, com o povo judeu, e eles percebem que isso só pode acontecer se o mundo acabar. Eles entenderam que Jesus está dizendo: olha só, não ficará pedra sobre pedra. É o que? São grandes monumentos, são
lugares que foram referências, que vão ruir no último tempo. E nesse quesito é o que? A religião. O maior sinalizador da religião no último tempo vai ser abalado. Estrutura. E quantas estruturas nós estamos vendo que estão sendo abaladas? Conhece uma estrutura chamada família? Sendo abalada. Uma estrutura chamada educação. E isso é marca do fim, gente. Ele está dizendo, está vendo essa grande estrutura de ensinamento que é o templo? O templo ensinava tudo isso. É a partir do ensinamento do templo que nós aprendemos a viver, que nós aprendemos a fluir. E Jesus disse, não vai ficar pedra sobre pedra que não seja derrubada. Eles entendem isso. E aí então, o versículo de número 3 mostra esse entendimento. E estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo? Eu estou lendo um pouco rápido, porque o capítulo é grande, talvez eu não consiga esgotá-lo, mas eu vou até onde eu conseguir, e Deus me dê a graça. Mas você percebe na leitura, versículo 3, e estando assentado no monte das oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo, dize-nos, quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Por que eu li devagar? Para você perceber que são 3 perguntas em uma. São 3 perguntas aqui em uma. A primeira é, quando serão essas coisas? Quando que não ficará pedra sobre pedra e não seja derrubada? Essa é a primeira pergunta. A segunda é o quê? Que sinal haverá da sua vinda? Eu quero saber quando isso vai acontecer, qual é o sinal da sua vinda, e a terceira é, qual é o sinal do fim dos tempos ou do fim do mundo? São 3 perguntas, e o que eu quero é que o amado irmão e a amada irmã se lembrem. Os discípulos perceberam, a coisa vai estar complicada. Se esse templo ruir, significa que não é um terremoto local, não é um abalo só aqui em Jerusalém, isso abalará todo mundo. E aí o curioso é que eles vão para Jesus em particular. Eles têm dúvidas, e como essas dúvidas podem ser sanadas se não no particular com Jesus Cristo? Quantas pessoas estão na igreja, né, irmãos? Aí as dúvidas chegam, o que eles fazem? Eles correm, eles vão para o Pai Google, eles vão para os profetas do YouTube. Olha, os discípulos de Jesus com dúvida, eles foram para um particular com Jesus Cristo. E em particular é que eles vão derramando as suas indagações. E algo curioso aqui, se eu perguntasse, quem aqui gostaria de ser um crente mais entendido? Você já viu crente sem juízo? Talvez aqui não tenha, né, irmão? Mas lá da estação, lá toda não tem. Crente sem juízo, faz a coisa sem pensar, não ora, não tem discernimento, entendeu? Depois ele e ela, o que acontece? Eles se arrependem, quebram a cara, né? E aí começam a pensar em arrependimento depois de tudo isso. Mas, olha, eles têm 3 dúvidas. O que é curioso é que Jesus responderá 2, mas não a primeira. Quando isso vai acontecer, ele não responde. Ele responde qual sinal será da sua vinda e qual sinal haverá acerca do fim. O que nós podemos aprender? Que Jesus nunca vai responder aquilo que nós queremos que ele responda, mas sempre responderá aquilo que é necessário ser respondido. Veja que a nossa prioridade, a prioridade dos discípulos, ele nem tocou no assunto, nem mencionou, nem valeu a pena trabalhar ela. Ele começa por aquilo que é importante. O entendimento ele vem por onde? Por meio do cuidado. Olha o versículo 4 em diante. E Jesus respondendo disse-lhes: acautelai-vos que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou Cristo, e enganarão a muitos. O que é extremamente curioso aqui é que Jesus começa a responder quais os sinais da sua vinda,
bem como do fim do mundo, mostrando a necessidade do cuidado. Ele não começa diretamente falando dos sinais, ele não começa diretamente sinalizando, ele começa pelo cuidado. Acautelai-vos, resguardai-vos, vigilância, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Amém? Primeira coisa ele falou, ó, e isso que vocês querem saber, começa, não é por uma revelação, isso é bom, não é por uma palavra profética, isso é bom, isso que vocês precisam saber, começa pelo cuidado. Acautelai-vos, resguardai-vos, fique cuidado. Por quê? Porque o cuidado e a vigilância nos ajuda a não sermos alarmistas, irmãos. O que é alarmista? É aquela pessoa que não pode acontecer uma coisa diferente. Ele fala, ai meu Deus, é o fim do mundo. Ai meu Deus, agora é a besta. Ai meu Deus, agora é o anticristo. Exemplo. Há uns anos, o que é um crente alarmista? Eu sei que aqui não tem, amém? Por isso que eu vou falar com muita liberdade. É aquele que, quando sair o cartão de crédito, ele disse, ah, isso é a marca da besta. Eu estou vendo o chip lá no cartão. Crente alarmista. Vamos dar um zoom? Saiu o Pix. Os irmãos conhecem alguém que usa Pix? Olha, tem 7 pessoas aqui que conhecem. Quando saiu o Pix, os crentes começaram a falar, misericórdia, é a marca da besta. Conhece alguém? Crente alarmista. Porque qualquer coisa que acontece, ele fica pensando o que, ai meu Deus. Quer ver outra coisa, irmãos? Eu sei que não tem ninguém aqui assim. Vacina para a Covid-19. Pois, pastor. Irmão. Amém. Falei, irmão. Estou na fiação, estou entendendo. Chega a vacina e a pessoa, ai meu Deus, é a marca da besta. Vão me marcar. Ai, agora vão descobrir onde eu vou. Se você tem CPF, você já está rastreado. E se você tiver celular, também. Sabem não só a sua casa, mas onde você está. O que nós estamos falando aqui, irmãos? O entendimento começa pelo cuidado. E o cuidado e a vigilância nos ajuda a não sermos alarmistas. O que a maioria das pessoas pensam acerca das coisas do fim? Eu sei que vocês não pensam assim, amém? Mas as pessoas pensam, grande parte, que é assim. Você conhece alguém que é de Jesus? Amém. Meus irmãos conhecem pessoas legais. Grande parte das pessoas, se você conhece alguém que pensa assim, biblicamente está errado, já vou te ajudar. A maioria das pessoas pensa assim, eu sou de Jesus, aí faz de conta que vem o Pix, faz de conta que isso aqui é o Pix. Aí, ao fazer o Pix, automaticamente eu estou marcado com a marca da besta. Por isso que o alarmista ele é alguém que está sempre com medo. Ele e ela entende que andar com Deus, eu posso cair numa armadilha, Deus pode me surpreender, ou o diabo, e mesmo sendo de Deus, eu corro o risco de uma hora ter uma surpresa e ser marcado pela marca da besta. Não é isso que a Bíblia diz, irmãos. Porque quando você e eu vivemos assim, é como se Deus fizesse roubadinha com a gente. Eu estou caminhando com Deus, mas não é muita certeza. Vai que uma hora eu estou marcado e nem percebi. A Bíblia não mostra isso. A marca da besta, quando chegar, você vai saber com certeza. Não vai ser um negócio que você vai dormir lá, ai, comprei um cheeseburger, comi, ai, tinha lá, e meu Deus, fui marcado e nem percebi. Não, irmãos, não é assim. É algo que vai ser decisivo. Com essa marca você compra, e sem essa marca você vai morrer por causa de Jesus. É entendimento espiritual. Porque se você anda com Cristo, você vai andar em firmeza. Eu não estou com os irmãos aqui com medo do que Satanás vai fazer comigo depois do culto ou depois da manhã. Não. Nós cantamos aqui, né? A minha vida está nas mãos do Senhor. Seguro estamos. Espera aí, irmão. Quem é o Senhor da minha vida? A sua. E João, Jesus disse:
as minhas ovelhas estão nas minhas mãos, e dela ninguém. Aleluia, glória a Deus. Segurança, isso é segurança. Então não tenha medo de ser surpreendido, que o sangue de Jesus Cristo já está sobre nós. Ele está dizendo, olha, ele está explicando os sinais da vinda e os sinais do fim dos tempos. Ele fala, cuidado, acautelai-vos, fique vigilante. Agora é evidente, né, irmãos, que versículo 6 em diante diz: e ouvireis de guerras, de rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister ou necessário que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Por isso que vai ficar dando alarme. Tudo isso vai acontecer, mas ainda não é o fim. Versículo 7: porquanto se levantará nação contra nação, e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Só que o versículo 8 diz o quê? Mas todas estas coisas são o... Por que vai dar alarme? É o princípio, vai acontecer, mas eu sei que isso ainda é o princípio. As irmãs que já tiveram bebê aqui, né, sabem muito bem que quando o negócio começa a apertar ali as dores, né, é que está chegando a hora. E assim também a simbologia que Jesus trata acerca do fim dos tempos. Então ele mostra, terremoto vai ter tudo isso, é guerra, rumores de guerra, fome, mas o que eu tenho que perceber é a intensidade disso, à medida que isso acontece num curto período de tempo, e aí eu começo a ter uma noção. Exemplo, os 10 maiores terremotos da história da humanidade, desde que se tem registro, aconteceram nos últimos 120 anos. Dos 12 conflitos armados que se tem registro, que mais morreram pessoas, dos 12, 4 aconteceram nos últimos 120 anos. Hoje nós temos aproximadamente 820 milhões, não são mil, são milhões de pessoas no mundo que sofrem de fome. Hoje é um sinal, mostra uma intensidade. Mas diante desses sinais que estão aumentando, existem outros sinais da vinda de Jesus e do fim dos tempos que nós não nos atentamos. Nós até sabemos, mas não olhamos para ele. Por quê? Porque os outros sinais captam mais a nossa atenção. Quer ver? Veja comigo o versículo 9 em diante. Olha só, são sinais. Então vos hão de entregar para serdes atormentados, e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se odiarão. São sinais. E que sinais são esses? Sinais da perseguição. A perseguição vai se intensificar na última hora. É evidente que tem países que sempre estiveram debaixo de perseguição, e esses tendem a ter uma estrutura maior. Você sabia disso? Eles tendem a ter uma capacidade de adaptação maior, seja para cultuar numa gruta, na mata, nos lagos, nos rios, nas montanhas. Deus vai nos ajudar, amém, irmãos? Amém. Lógico que ele está orando para o arrebatamento acontecer antes, né? Mas ele disse, vocês querem saber o final dos tempos como vai ser? Muitos vão entregar vocês para serem atormentados. E tem coisa que quando a gente quer saber e Jesus vai revelando, parece que é melhor não saber, né, irmãos? É melhor eu vou mostrar para vocês, vou entregar vocês para ser atormentado. Então aproveitem quando você está sendo entregue para ser abençoado na igreja, amém, irmãos? Continua firme aí, em nome de Jesus. Mas ele diz que é um sinal, vou dar um sinal, a palavra profética acerca do fim de Jesus Cristo, o fim da história da humanidade. Você vai morrer. Olha aí, ó, e matar-vos-ão. Quer mais uma, Jesus? Sou crente, você vai ser odiado de todas as nações por causa do meu nome. Todo lugar que você for e falar que é de Jesus Cristo, vai ter ódio.
As pessoas odiarão. Esse ódio já existe, mas em muitos lugares ele está camuflado. Está camuflado. Mas na última hora vai ser manifesto, irmão. Sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. E por isso que o versículo 10 diz que, devido a esse contexto, muitos vão se escandalizar. Porque tem crente que pensou que as coisas eram fáceis. E quando o cerco fechar e a coisa apertar, o que ele vai fazer? Ele vai se escandalizar. Lembra quando João o Batista está preso? Ele manda os seus discípulos conversar com Jesus e tudo, e aí Jesus conversa com eles ali, faz os sinais e mostra. E Jesus diz algo importante que encaixa nesse contexto. Ele diz: bem-aventurado aquele que não se escandalizar em mim. Que é possivelmente aquilo que João o Batista quase estava vivendo na sua crise de fé, devido à sua prisão. Nesse momento aqui, irmão, nesse tempo, muitos serão escandalizados. Não é que vai dar escândalo de questão pecaminosa. Eles vão se escandalizar em servir Jesus. Servir Jesus vai custar tudo. Sempre custou, não é, irmãos? Mas devido à graça de Deus, nós podemos viver bem. A gente não percebe isso. Será necessário dar testemunho, se possível for até com a própria vida. E muitos vão falar: não, não quero isso não, meu Deus é amor, meu Deus já sofreu por mim, por Cristo e agora. Mas Paulo disse: eu completo o que resta das aflições de Cristo. E quando ele chama Timóteo, ele disse: sofre comigo as aflições como um bom soldado. O evangelho é preciso saber sofrer. Não é assim que o vizinho vê você na prova, na luta e sofrendo direito? Pedro disse: se sofre, sofra como cristão. Então o cristão, quando sofre, o que ele faz, irmão? Ele dá glória a Deus, dá aleluia, dizima, oferta, faz pix com o pastor, amém? Ô, glória! Cheio do Espírito Santo, ô glória. Está sentindo a vontade aí? Espera mais um pouco aí, daqui a pouco você faz isso aí. Mas são sinais, irmão. O que ele faz, irmão? Olha Jó, na peleja que ele passou, o que ele fez, irmão? Ele adorou o Senhor. Nu saí do ventre e nu voltarei. O Senhor o deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Tudo está nas mãos do Todo-Poderoso, inclusive a nossa vida. É assim que a gente vive, gente. Mas os que não estiverem firmes, eles vão se escandalizar. E aí agora possivelmente que a marca chega. Eu vou falar: mas tem família meu que é crente. O texto está dizendo o quê? Que eles vão se escandalizar. Depois o que eles vão fazer? Trair uns aos outros. Possivelmente denúncia: meu pai, minha mãe é crente. Isto é um familiar meu, anticristo, que é uma igreja vinda de adoremos. E é crente, rua gloriosa. Está vendo as concordâncias? É crente demais, irmão. Uns aos outros. Porque nós, irmãos, seremos muito provados em nossas emoções. Imagina alguém da sua casa te traindo, algum familiar, alguém que pelejou, alguém que trabalhou, e quando chegar essa hora, vai ser colocada à prova a nossa firmeza. Observe que esse cenário, ele é um cenário que está propício para o quê? Imagina, crentes que começam a se desviar, a se afastar. E aí, o versículo 11, 12, perceba a sequência do texto: e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Percebe? As pessoas começam a se escandalizar de Jesus, começam a trair uns aos outros, a coisa fica complicada, com isso vem o ódio. E quem é que ganha púlpito nesse momento? Senão os falsos profetas, que chegarão na hora correta para enganar a muitos. Será que existe falso profeta no mundo? Existe já, gente? Será que existe falso profeta na América do Sul? No Brasil, será que existe? Quem acha que existe? Mais de um? Será que existe falso profeta em São Paulo? Mais de um? Mais de 5? Tem? Mais de 10? Olha, o que eu quero
quero, com a ajuda do Senhor, repartir com os irmãos e irmãs? Porque esse texto é o texto mais fácil do filho do mundo de entender, é esse, Mateus 24. Esse aqui é o Apocalipse jogado no liquidificador espiritual e dá. Se você ler o Apocalipse e não entendeu, leia Mateus 24, você vai compreender claramente. Esse é o texto, Apocalipse é isso aqui, só que dito com mais figuras, com mais detalhes. Isso aqui. Esse é o texto mais fácil para saber como será o fim do mundo. E por isso que eu quero mostrar para o irmão e a irmã alguns pontos que nós não enxergamos. Nós estamos atentos para os terremotos, para as questões sísmicas, climáticas, mas tem outros sinais que nós não estamos atentando. Olha que quadro complicado, gente. Se tem muito falso profeta, irmãos, tem mais de 10, mais de 100, isso é um sinal. Isso é um sinal que a coisa está chegando no tempo do fim. Antes de olhar para o sinal no sol, na lua, tem muito sinal na terra, tem muito sinal nas igrejas, tem muito sinal nas pessoas, e nós não nos damos conta. Agora, diante desse quadro, qual é a nossa parte, irmãos? Observe que muitos falsos cristos surgirão, haverá um aumento no engano, haverá terremotos, fome, peste, haverá ódio de toda parte agora destinado para os cristãos, haverá traição, haverá assassinato, haverá delação premiada. Muitos vão se escandalizar, vão trair uns aos outros. E nós o que fazemos? Estamos percebendo até agora aquilo que está fora. Mas e nós? Qual deve ser a nossa postura? O versículo de número 13 diz que o crente tinha o que fazer. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa parte não é ser abalado com nada que vai acontecer. A nossa parte não é se preocupar com nenhum falso Cristo, com nenhum falso profeta, com nenhuma perseguição acentuada. A nossa parte é continuar naquilo que nós já sabemos, porque não somos definidos por aquilo que vai acontecer, nós somos definidos por aquilo que já aconteceu na cruz do Calvário, e o nosso Senhor disse: está consumado. E por isso nós cremos, nós estamos firmados numa rocha que é inabalável. A Ele glória, a Ele louvor, a Ele riqueza, a Ele maravilha, a Ele força, pelos séculos dos séculos. Cristo em vós, a esperança da glória. Não importa o que vai acontecer, o que importa é o que Cristo já fez por nós naquele Calvário. Por isso nós temos que só perseverar naquilo que nós já fomos alcançados. Amém? E daí a importância de todos quantos estão aqui serem de Cristo. Porque se tiver alguém aqui que não for de Cristo, você vai perseverar no quê? No engano, no erro, no falso Cristo, na falsa religião. A igreja é algo muito bonito, irmãos, porque é ela que a gente chama na teologia de comunidade escatológica. O que é isso? Uma comunidade que vive na perspectiva do fim. Exemplo, Lutero dizia: prego como se Jesus Cristo tivesse morrido ontem, ressuscitado hoje e fosse voltar amanhã. É o que? É uma mentalidade escatológica. Eu vivo a partir do fim, a partir da revelação. Por que eu estou pregando Mateus 24 aqui? Porque eu entendo a necessidade de nós voltarmos a falar da volta de Jesus Cristo. Porque para isso é que nós vivemos, para isso é que nós abundamos, que nós pregamos. Porque muitos estão despreparados para esse dia. Não é assim? Tem gente nesse barco que está despreparado para a vinda do Senhor. E como reverter isso? Senão pelo Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, irmãos. Porque isso é importante. Quem aqui já tomou ceia do Senhor em algum momento? Essa igreja tem ceia? Sim. Essa igreja é uma bênção, não tem ceia, olha. Que bênção. Graças a Deus. Veja a igreja como comunidade escatológica. 1 Coríntios 11, 26. Olha, a gente não presta atenção.
diz assim: porque todas as vezes que vocês comerdes deste pão e beberdes desse cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Olha, a ceia escatológica. Está participando dela e fazendo menção da volta de Jesus Cristo. Que coisa bonita, né? Toda a nossa vida está envolta nisso. Por isso o versículo 14 diz assim, ó: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Olha que coisa curiosa. Vai ter terremoto, intensidade maior, vai ter fome, vai ter peste, vai ter perseguição, mas nada disso vai parar o evangelho. Amém. Vocês serão odiados de todas as nações, mas o evangelho vai ser pregado a todas as nações. Sabe por quê? Por causa dos crentes que perseveram. E quem sabe tem algum aí nesse banco aí do seu lado aí que vai perseverar até o fim. Olha como o Espírito Santo olha para a igreja. Porque quem é que para a igreja, gente? Quem é que para a igreja, irmãos? Glória a Deus. É ódio, é peste, é fome. Não, nós temos tudo que é Cristo Jesus, o nosso Senhor. Veja só, este evangelho vai ser pregado a todas as nações onde tudo isso estiver acontecendo. Tem algo que é inabalável, que é o evangelho, que é poderoso para salvar. Glória a Deus por isso. Vai ser pregado, e então virá o fim. E o curioso é que Mateus, ele é um judeu, os irmãos se lembram disso. Então ele vai falar como esse grande dia afeta os judeus. E daqui surge a necessidade, seja do pastor, da pastora, do pregador, da pregadora, de todos aqueles que são usados na locução, ou seja, que falam, aprender, aplicar aquilo que ele fala para o povo que ele está lidando. Exemplo, você já leu o Apocalipse, você se lembra? Jesus está falando com as 7 igrejas da Ásia. Você percebe que cada uma tem uma dificuldade? Ele não fala a mesma coisa para as 7, a não ser quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Isso ele diz para todas. Mas ele vai lidando com cada uma conforme o acontecimento. Isso é o quê? Capacidade de aplicação. Por que ele não falou a mesma coisa para todos? Porque eram problemas diferentes. Os problemas aqui são diferentes, não são? Pessoas diferentes, em contextos diferentes, em áreas diferentes, em momentos e circunstâncias plenamente diferentes uma do outro. Precisa aprender a ter essa capacidade. Exemplo, quando você e eu lemos Marcos 13, ele está falando desse mesmo assunto, mas esses detalhes que nós vamos ler agora ele pula. Por quê? Não faz sentido. Ele está escrevendo para estrangeiros que não têm acesso algum com a religião judaica. Então ele vai para um ponto direto, porque ele tem capacidade de aplicação. Ele tem que, se eu falar isso aqui, vai misturar, vai embolar a cabeça deles. Então eu vou direto. Amém? Amém. Precisa aprender a fazer essa aplicação. Porque Mateus agora, repito, ele vai falar: olha como a vinda de Jesus e o fim dos tempos vai mexer com quem mora em Jerusalém. E aí então, versículo de número 15, ele diz assim: quando pois virdes que a abominação da desolação, de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, entenda. Possivelmente, eu preguei no pastor meio desse mesmo sermão, e eu disse lá e digo aqui. Uma coisa também que é difícil para nós que pregamos, irmãos, é que muitas vezes a gente puxa a sardinha, principalmente para um texto como esse, que é um texto que está falando do fim dos tempos, para a nossa compreensão teológica. Eu tenho tentado sempre pregar, como até agora eu fiz nesses 33 minutos, pregar o texto como o texto é. Eu tento deixar o texto falar. Amém, irmãos? Amém. É isso que eu tento fazer. Uma vez eu postei um texto de Marcos 13, Jesus falando sobre a volta dele, que ele vem, poder, grande glória. Coloquei no status. Aí um irmão me chamou: oh, glória a Deus. E aí, pastor, pré-tribulacionista? Aí eu falei: não, irmão, Bíblia Sagrada. Eu coloquei o texto lá, irmão. Glória a Deus. O texto. Por quê? Porque a gente traz para cá o que a gente acredita. Não, vamos deixar o texto falar. Porque
texto não falou, gente. Pode ser que seja o anticristo. E aparentemente é. Mas quando a Escritura se cala, nós nos calamos. Quando ela fala, nós falamos. Amém? Então, possivelmente é ele, o homem da iniquidade, que será falado também em 2 Tessalonicenses. Então, isso aqui tem muito sentido para o judeu. Por quê? Porque quando o Espírito Santo fala isso por boca de Mateus, os judeus já tinham experimentado no período interbíblico a profanação com o Antíoco Epifânio. E quando o templo aqui não ficasse pedra sobre pedra, que aconteceu no ano 70, foi a segunda profanação, quando o general Tito também, ele vai matar os sacerdotes dentro do templo. No templo era proibido ser derramado sangue de ser humano. Assim como Antíoco Epifânio no tempo, na transição do antigo para o novo, o período interbíblico, ele mata porcas dentro do templo, era profanação. Ele levanta a estátua do deus Zeus lá, era profanação. Então esse Antíoco Epifânio, no período interbíblico, foi o primeiro homem da iniquidade. O segundo foi o general Tito. Cerca de 40 anos depois que Jesus disse isso, o templo foi derrubado pelos romanos. E possivelmente nós entendemos que o terceiro homem da iniquidade será o anticristo, que também possivelmente vai proporcionar um período de uma falsa paz, e depois ele mesmo desejará ser honrado como se fosse Deus. E é nessa hora que nós supomos que o judeu vai acordar e vai romper, porque o judeu adora tão somente a Deus e perceberá isso. Mas até aqui que a gente consegue enxergar alguma coisa. Isso é importante, irmãos. O texto, eu disse desde o começo, é o mais fácil de entender o final do mundo, é esse. Mas a gente precisa respeitar o que o autor está querendo dizer. A Bíblia, ela não está preocupada. Você percebeu? Quais são as 3 perguntas aqui? Lembra? Isso é importante, irmãos, para nos ajudar na escatologia. Primeira pergunta é o quê? Quando essas coisas vão acontecer? Tem um monte de gente que fala, eu vou subir antes do anticristo. Todo que fala que eu vou ver ele, todo que fala que eu vou ver, eu vou atravessar. Essa pergunta Jesus não respondeu. Ele falou dos sinais da vinda dele e dos sinais do fim do mundo. Amém, irmãos? Amém. Ele não falou quando vai acontecer, que a Bíblia não nos chamou para falar quando vai acontecer. A Bíblia nos chamou para sermos fiéis até o fim. E fidelidade não depende de tempo, não depende de circunstância. Depende do Senhor a quem nós estamos aliançados. Por que eu digo isso? Porque muita gente traz a sua informação e acaba corrompendo. Olha só, versículo 16. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Quem estiver sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa de sua casa. Versículo 18. E quem estiver no campo, não volte atrás para buscar as suas vestes. Mas, ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. O que o autor fez aqui? Ele resumiu a vida do judeu, aquele que trabalha, aquele que está em casa, e ele olha para possivelmente o grupo menos favorecido. O que é o grupo menos favorecido no mundo antigo? Órfãos, viúvas e mulheres. E para intensificar essa situação, ele diz: mulheres grávidas. Ai na Bíblia é o que, irmãos? Juízo. Diz ai por quê? Porque vai ser complicado para os mais frágeis naquele momento. Graças a Deus, pastor Evelyn está grávida aí, né? Tem um guardião aí do lado, bom, né? Que pode levar, tem os obreiros também aprovados. Mas os irmãos e irmãs já viram mulher grávida nos transportes aí, não é? Teve que quase dar um atestado que dá mesmo, né? Para poder sentar. Já viu a unção do sono que dá? Quem está sentado no lugar lá? Dá uma olhadinha assim. É uma luta para ceder o lugar para quem está gestante, né? Aí ele pensa, não, isso deve ser gordura mesmo. Essa pessoa tem cara que come bastante. Não pode ser. Veja, isso hoje. Você imagina, vamos pensar assim na última hora. O anticristo apertando, irmãos. O texto já disse
que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos. Você acha que as pessoas vão ser bondosas, irmãos? Com os necessitados, com quem precisa? Com exceção da pastora Eva, eu vejo ela malha, ela faz uns exercícios bonitos lá, né, tudo. Mas não são todas as grávidas que fazem isso. Não são todas as grávidas que têm capacidade para correr bem, né, irmãos? Se movimentar bem. Os maridos, quando tem mulher grávida, reclamam muito, né? Que ela não tem tanta agilidade para fazer a comida e tudo. Não é assim? Em alguns casos. Agora você imagina lá, anticristo literalmente fungando no cangote, e uma santa irmã tem que correr. E nessa hora é perto para quem te quer, né, irmãos? É um tempo de dificuldade. Mas o que eu quero olhar com o irmão e a irmã? Aspectos que nós não olhamos para o final dos tempos e que estão aqui, ó, estão revelados. Por isso eu disse para você ficar com a sua Bíblia aberta, que nós não nos atentamos. E por ser judeu, tem um aspecto que Jesus já mencionou, que é importantíssimo, que é o que, irmãos? O templo, a religião. E quer ver um ponto importante do fim dos tempos, e que a gente nem olha? Olha o versículo 20 aí. Vamos ler? 1, 2, 3 e... Orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Olha que bem. Irmão, pode tirar a perna aqui, filho? Fica à vontade. Desculpa, licença. Estou descendo daqui já, viu, irmão? Começa a tirar a roupa assim, que já. O nosso assunto hoje, nós estamos falando sobre o que aqui? Quem sabe? Parabéns, irmão. Irmãos são demais, hein? Meu Deus do céu. Agora, olha um aspecto importante que Jesus fala no fim dos tempos que a gente não presta atenção. Qual chamou sua atenção? Nesse versículo aí, está na lousa, hein? Orai. Porque no inverno os rios transbordavam e impossibilitavam então grandes viagens. Por que a questão do sábado? Porque o judeu, ele não poderia caminhar mais de 800 metros no sábado. Porque se ele caminha mais de 800 metros no sábado, é considerado trabalho. Vamos entender melhor. Imagina, digamos que seja assim: o anticristo está lá correndo atrás de um judeu crente, e é no sábado. Ele está correndo. Irmãos, não vão pela barriga, não parece, mas eu sou corredor, amador. Eu corro São Silvestre, corro outras corridas assim. É que ultimamente, né, assim, amador, né? Amado mais com medo que correr, né? Mas eu corri já assim, né, algumas corridas, meia maratona e tudo. Mas o que acontece? Imagina, você está correndo lá com o relógio bonito que Jesus te deu, o anticristo na bota, é sabadão, daqui a pouco 800 metros. Para. O que Jesus está dizendo aqui? Olha só, ele acabou de falar das grávidas e agora está falando com os religiosos. Toma cuidado com o que você inventou, como você interpretou o sábado, que isso pode virar contra você amanhã. Porque Deus não tinha falado nada, eles entenderam errado o descanso do Senhor. Ele fala: toma cuidado com aquilo que você fez na religião, porque isso pode te atrapalhar na última hora. E como dá para reverter isso, irmãos? Olha que tremendo. Como reverte isso? Orando. Um aspecto que dificilmente a gente fala em final dos tempos é o quê? Que dá para mudar o dia. Já parou para pensar nisso? Olha o sinal que a gente não olha: oração. A gente sempre fala com muito entusiasmo, tem que falar: Maranata, ora vem, Senhor. Mas pode orar: Senhor, tem misericórdia, dá um tempo a mais para o meu familiar, dá um tempo a mais para essa pessoa que está com o coração duro. Orar, irmãos, é possível mudar o dia. E não é porque a gente ora e mexe em Deus, coloca na parede, não, é porque Deus é relacionamento. E nós fazemos isso, o que, irmão? Para a glória de Deus. Amém. Para que mais pessoas sejam alcançadas, porque a vontade de Deus é que todos os homens se arrependam e cheguem ao conhecimento da verdade. Amém.
nós orarmos conforme a vontade de Deus, Ele atende. Amém. Olha que tremendo. Orar, irmãos. Oração está ligado à escatologia. As pessoas que vão estudar a escatologia voltam o quê, irmãos? Tudo metido, tudo inchado, gordo como eu, mas não voltam humildes e piedosos por causa da oração. Por quê? São estudos que não estão baseados no texto sagrado. Está aí, irmão, está na Bíblia dos irmãos aí, orar. E por que isso não chama a nossa atenção? Se ora, porque se orar é possível alterar essa data. Quando vai ser, não sabemos, mas vocês podem, mesmo não sabendo, orar para que ela possa demorar um pouquinho, para que não seja no dia que você esteja menos preparado, porque se é no sábado, ficará estreito para os judeus. Os irmãos estão entendendo? Amém. Deus é tremendo, né, irmãos? Eu tenho vontade de orar. Você tem vontade de orar aí? Vamos terminar já, pastor, orar aqui. Não, mas que coisa, irmãos. Porque a oração tem um papel importante na vida de Jesus. Você lembra que no versículo 2, os discípulos aproximaram-se de Jesus, diante da dúvida que não ficaria pedra sobre pedra, que não fosse derrubada. O que eles fazem? Eles vão até Jesus. Eles se aproximam porque eles sabem que só o Mestre pode esclarecer as dúvidas. É relacionamento com o Eterno. A Bíblia diz: provai e vede que o Senhor é bom. A gente vai provando, vai experimentando. A gente não quer mais pecado, irmãos. A gente não quer fazer mais coisa errada. Nós queremos viver para a glória do Senhor. Coisa linda. Por isso que Apocalipse 22:17 na parte A diz: o Espírito e a noiva dizem vem. Por quê? Em intimidade nós temos esse desejo de estar próximos mais e mais do nosso Senhor. Mas o versículo 21 vai dizer assim: porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tão pouco há de haver. Meu irmão, minha irmã, Daniel falou isso também. E a ideia é que esse tormento, essa aflição da última hora, nunca se teve algo parecido na história da humanidade. E olha que já teve coisa ruim, viu, irmãos? Se você já viu a Inquisição, se você já viu a Segunda Guerra Mundial, muita coisa ruim aconteceu e acontece de uma maneira menor, isoladamente. Mas isso aqui será geral. Veja que vai ser algo que vai sacudir essa terra. E já aconteceu coisa ruim, não acontece? Nesse mundo. Por isso que tem muitos jornais que lucram com isso, né, irmãos? Quem lucra com isso? Da Atena, o Bate, está lá, Siqueira Júnior, né? Só tragédia, irmãos. Agora, observe só. Vai chegar um tempo de grande aflição. Desde que o mundo foi criado, nunca aconteceu algo semelhante. E como nós sabemos isso? O Espírito Santo diz pela Sagrada Escritura. Por isso que nós precisamos nos preparar. E o mundo, por estar despreparado, ele não honra aquilo que é bom, não honra aquilo que é verdadeiro, não é? Por quê? Porque eles estão nas trevas. Tem muitas pessoas que reclamam da igreja. Você conhece alguém? Reclama dos crentes. Você vê que a coisa é tão complicada que quando, né, nós estamos vendo muito na mídia isso, seja qualquer um cantor, pregador, que ele se posicionar acerca da verdade, ele já praticamente será excluído, né, irmãos? Será cancelado. Se ele falar que não vai cantar, né, um local aí do homossexual, de casamento, tudo, já é o necessário para ele ou ela estar estampado aí e ser alvo do mundo, porque Jesus disse que seria assim mesmo, né? Nós seríamos odiados por causa dele. É um mundo que não reconhece. Mas Jesus disse que nós somos o quê? O sal da terra e a luz do mundo. Nós iluminamos esse mundo corrompido, perverso e cheio de trevas. Nós, pela misericórdia do Senhor, pela essência de Jesus que está em nós, pelo Espírito Santo, vamos conservando esse mundo. E veja a importância da igreja para essa última hora. Olha o versículo 22. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. A pergunta é: quem são os escolhidos, irmão? Ô glória, é a igreja. Amém.
E o texto está dizendo, a coisa vai ficar tão feia, que se Deus fosse dar livre curso, deixasse rolar, ninguém iria aguentar. Mas tem um porquê de Deus não deixar as coisas rolarem soltas, das grandes aflições não continuarem. E qual é esse porquê, irmãos? Olha só, hein? Por causa dos escolhidos. Tira a igreja desse mundo para você ver como é que fica. Tira a igreja, irmãos. Mas se não tivesse essa igreja aqui nesse bairro, irmãos, para orar pela iniquidade, para orar pelas pessoas, para quebrar os principais e potestades, os tronos do mal que estão por aqui. Meu irmão, minha irmã, a igreja é extremamente necessária, extremamente importante, e pela graça de Deus nós estamos plantados num país que não tem perseguição ainda, para nos dar o quê? Maior tempo de oração, maior liberalidade na contribuição, zelo, buscar a Deus, porque tempos difíceis virão. Mas por causa dos escolhidos, esses dias serão abreviados. É um Deus que sabe muito bem a nossa estrutura. Ele fala, as coisas não vão acabar em grande aflição por causa da minha igreja. Nós sabemos que é a vontade de Deus, mas essa vontade se manifesta na igreja. E aí então nós olhamos o versículo 23 em diante, que diz assim: então se alguém vos disser, eis que o Cristo está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios, que se possível fora, enganariam até os escolhidos. Paulo, quando ele vai falar o 2 Tessalonicenses 2, versículo 9 em diante, vai dizer que os sinais e prodígios são feitos conforme a eficácia de Satanás, para enganar aqueles que não acolheram a verdade em amor. Não, vai ter muita gente ruim no último tempo, sabia disso? As pessoas não acolheram o amor da verdade para serem salvos, e por isso vai ser dito lá em Tessalonicenses, Deus lhes envia a operação ao erro, para crerem em toda mentira. É algo muito sério. Vai surgir falsos cristos. Cristo é o que? Ungido, falsas unções. E com isso, irmãos, falsos profetas que vão fazer prodígio. E vai ser algo tão assim, chamando a atenção, que se possível for, enganaria até os escolhidos. Por quê? Quanto mais parecida com a verdade, maior é a mentira. E se possível for, se a pessoa não estiver firme, ela vai dançar. E Jesus está avisando. Veja o versículo 25: eis que eu vou tenho predito. Ele está dizendo, vai acontecer isso, fica ligado, fique atento. Sei que vai afetar o sol, eu sei que vai afetar a lua, eu sei que vai afetar as estrelas, mas fica de olho nas pessoas. Sinal que a gente não presta atenção, né? As pessoas, amor se esfriando, falsos profetas, falsos Cristo, muitos se escandalizando, odiando, traindo. São sinais que nós não olhamos com muita facilidade. E aí, para nós que somos pentecostais, tem um cuidado redobrado, que é o quê? Cuidado com as revelações secretas. Já viu gente que fala, ó, Deus só opera nessa igreja, Deus só opera nessa campanha, Deus só opera com esse pastor, Deus só opera nesse manto. Veja só, versículo 26: portanto, se vos disserem, eis que ele está no deserto, não saiais, eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. E o que é curioso aqui? Ele diz, portanto, se vos disserem. Quem é que está falando, irmãos? Nós não sabemos. Está dizendo o quê? Gente sem referência, que vai começar a pregar, vai começar a ensinar. Portanto, se vos disserem. São pessoas inspiradas pelo mal. Eles vão dizer o que aqui, ó? Primeira Igreja Batista do deserto, vamos lá. Jesus está dizendo o quê? Não saiais. Outro vai falar, é só culto na casa, né? Eu gosto do culto estilo igreja, né? Do início.
Igreja primitiva, Deus está dizendo: não vai, não acrediteis. Toma cuidado com a revelação secreta. Esse negócio só no escuro, no escondido, no oculto. Não, Jesus diz: aquilo que você escuta no interior da casa, diga em cima nos telhados. Toma cuidado. A gente fala: não, vou para cá, não, é aqui que tem uma revelação bonita. Aonde é? No deserto. Não, que coisa é essa? Outro: não, aqui é na casa, aqui, ó Deus. O pastor está devagar, está repetindo muito sermão, está só na carne e tudo. Porque, irmãos, a ideia é essa: vamos começar a desautorizar os servos de Deus. Veja, o texto diz: portanto, se vos disserem. É gente sem referência, é gente sem nomenclatura, é gente sem direção, que só tem compromisso em falar. Portanto, se vos disserem. E por que, irmãos, nós não podemos acreditar nisso? Porque a nossa revelação é clara, a nossa revelação é linda, a nossa revelação é esplêndida. Veja o versículo 27: porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim também será a vinda do Filho do Homem. Todo olho verá. Isso vai ficar muito claro. E é isso que nós aguardamos: uma revelação que seja geral e não específica. Uma revelação que seja para todos e não só para poucos, que trazem para si a premissa de exclusividade. Não, aqui Deus está falando aquilo. Não, Deus faz em todo mundo, em todo local, onde tiver pessoa que o adore em espírito e em verdade. Ali tem o povo de Deus para a glória do Senhor. Versículo 27, nós lemos, é algo bonito, e o 28 em diante diz assim: porque onde estiver o cadáver, ali se ajuntarão as águias. Logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Percebe a sequência dos fatos? E quando é que os astros serão afetados? Depois do que virá esses acontecimentos? Antes das coisas nos céus serem abaladas, muitas coisas na terra serão. A maioria dos sinais antes de abalar as constelações, eles estão aqui na terra, nos homens e nas mulheres, e no jeito com que eles lidam com Cristo. Serão odiados todas as nações por causa do meu nome. Veja as reverberações para depois, irmãos, os grandes abalos serem visíveis. E Mateus está sendo bem detalhista. Ele está mostrando aqui: vai chegar um tempo que depois da aflição desses dias, o sol vai escurecer, a lua não dará mais a sua luz, as estrelas cairão do céu. Percebam o grande abalo. Tem que perguntar: por que o sol não dará a sua luz? Por que a lua vai ser enegrecida? Por que as estrelas do céu serão plenamente abaladas? Porque os céus não ficarão mais do mesmo jeito. O versículo seguinte mostra por quê. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Olha, o céu escureceu, sabe por quê? Porque chegou alguém que brilha mais do que ele, o sol da justiça. Porque a lua agora perde o seu fulgor, porque vem nas nuvens com poder e grande glória aquele que criou ela. E quando ele se manifestar como ele é de fato, tudo é abalado. Observe: seja terra, seja céu, seja sol, seja lua, seja estrela, todos têm que se curvar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Está todo mundo em pânico, todo mundo com medo, seja ser humano, seja criação, seja constelação, tudo sendo abalado. Mas ele, Jesus Cristo, continua com poder e grande glória. Ele é inabalável, ele é Senhor absoluto. Nada
Ele é o Deus da nossa vida, Ele é o cabeça da igreja. Irmãos, literalmente, minhas irmãs, o mundo está acabando. E Jesus como é que está? Com poder e grande glória. Sempre esteve, sempre estará. Por isso Ele é Senhor. Nada disso abala Ele. Tudo isso está nas suas mãos. Isso é o Apocalipse. É isso que o Espírito Santo está mostrando para João. João, quem está no trono humano é César, mas quem está no trono celestial é Jesus Cristo, é o Cordeiro, é o teu amigo. Fica tranquilo, o final da história não vai ser assim. Vou mostrar para você. É o Senhor que está no pleno controle, sempre esteve e sempre estará. Amém? Esse é o Senhor que você serve. Olha que coisa linda. E aí nós encerramos aqui, versículo 31, olha que legal. E Ele, Jesus, enviará os seus anjos com rijo ou forte clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Pensa no GPS espiritual bom, irmãos. Aonde tiver um escolhido, vai descer um anjo lá. Tristeza e dor nunca mais, sofrimento nunca mais. O teu Senhor mandou vir te buscar. Bem-aventurado é você que entra nessa ceia pelas portas. Ele conhece. O mundo todo odiando os cristãos, mas no mundo todo tem cristão, e todos eles serão colhidos com uma grande colheita. Ele, Jesus disse, Ele, Jesus, enviará os seus anjos. Percebe que o nosso Senhor preparou tudo? Tudo Ele preparou. Por isso que é pedido a nós o quê? Perseverança. Viu o jeito que Ele respondeu aos discípulos? Que jeito? Vamos resumir? Fica tranquilo. O mundo vai ser abalado, mas vocês já estão garantidos por causa do Cordeiro. Então, permaneça até o fim, de uma extremidade a outra, dos quatro cantos dessa terra. Percebe? Mais uma vez ele diz uma palavra importante: os escolhidos. Não só por causa deles esses dias serão abreviados, como também eles têm um papel fundamental. E quando isso vai acontecer? Não sei, mas o que eu sei, Ele vai vir nos buscar. Isso eu tenho certeza, porque Ele disse, e a sua palavra é fiel e digna de toda aceitação. Ele não mente, não falha e não erra, principalmente quando escolheu você e eu. Isso é graça, irmãos. Isso é graça de Deus. Por isso o encorajamento é: permaneça fiel até o fim. Persevere, confie em Jesus. Já deu tudo certo, amém, irmãos? Já deu tudo certo. O que é pedido a nós agora é perseverança naquilo que nós já sabemos. E o resto Ele vai suprir as necessidades em glória. Os irmãos entenderam? Posso descer daqui? Vamos descer do local também. Vamos orar? Senhor, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, Senhor. Amém, Jesus. E Maranata, ora vem. Nós ansiamos a tua vinda. Obrigado pelo meu irmão, a minha irmã, por nós estarmos agora fortificados em ti, preparados para toda boa obra. O Senhor vai voltar, Pai. Essa é a realidade que os homens não querem ouvir. Essa é a realidade que Satanás está tentando fazer com que as pessoas esqueçam. Mas a Escritura diz, o nosso Senhor falou: eis que eu vou no tempo predido. O Senhor tem nos ensinado, e nós entendemos a necessidade real de sinalizar o dia do juízo, o dia do julgamento, o dia em que o Senhor julgará homens, julgará vivos e mortos conforme esse evangelho. E nós te agradecemos, Pai, porque nós já fomos julgados por meio de Cristo Jesus naquela cruz, e pedimos que o Senhor agora nos use como instrumento de bênção na vida daqueles que ainda não foram alcançados. Capacita-nos mais e mais, pois sem ti nós não podemos fazer nada, ó Senhor. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Graças a Deus, amém.